Eu sou mãe de duas jovens, sou atleta por paixão, porque eu adoro. O esporte para mim faz muito bem, mais bem para minha alma e para o meu íntimo do que para o meu corpo. E até brincam comigo que eu sou uma pessoa muito inquieta, mas é que eu só busco a paz, eu encontro a paz no esporte, por isso que eu não paro, né? Então, também sou advogada, eu pratico, na verdade, assim, o meu esporte de paixão é a natação e a corrida. Então, a natação já faz parte da minha vida desde que eu era pequena. Eu participei da equipe aqui em Curitiba, no ano de 1900, da equipe do Golfinho, que é uma equipe antiga também, de atletas. E daí participei de alguns campeonatos. E a natação voltou a fazer parte da minha vida quando minhas filhas estavam um pouco pequenas. Voltei a participar de algumas provas, fiz algumas travessias e agora, né, acabei de fazer a prova, a maratona de Boston, foi minha 12ª maratona. E é algo assim que eu gosto, porque é algo que eu estabeleço como meta. Eu estabeleço um plano de treinamento, geralmente, para as provas. Então, é algo que realmente me encanta. Dani, eu tava falando, assim que eu entrei, falei assim, meu Deus, 12 maratonas de 42 quilômetros, 195 metros cada uma, vezes Isso. 12. Meu Deus do céu! É algum quilômetro de... Eu sempre brinco, eu sou meio rodadinha. Tem alguns quilômetros Eu não rodados. sei quanto dá isso. 10 maratonas daria 421 mil metros. Não, Não, 10 421. maratonas é mais ou menos, mais 42. Alguns quilômetros. Alguns quilômetros. Ave Maria, eu tô até. Nossa! Bom, eu fui dar uma olhadinha assim na história, né, da maratona, porque eu sempre falo um pouquinho assim do esporte, né? E a maratona ela surgiu, ela tem origem, né, do mito de um soldado e mensageiro que o nome dele era Fidípedes. Uhum. E conta a lenda que ele foi encarregado de notificar o povo ateniense, né, da vitória dos guerreiros sobre os persas. Porque eles tinham um acordo de guerra e então ele foi fazer isso para impedir o suicídio das esposas dos guerreiros. E aí o tal do mensageiro percorreu entre Maratona, que é o nome da cidade, e Atenas, 40 quilômetros. Então daí ficou, né? E é engraçado que dizem que ele morreu logo depois de ter notificado a vitória. Isso. Até é objeto de estudo isso, porque como uma pessoa pode morrer depois de correr 42 quilômetros. Eu morreria antes. Meu Deus. Bom, Ele não treinou para isso. Você sabe que eu dei uma olhadinha assim na maratona de Boston e eu não consegui entender, talvez você pudesse explicar melhor, como é feito esse corte de participação para a maratona. Porque a explicação que eles deram assim ficou meio confusa, sabe? Não ficou clara. Na verdade, eles fizeram esse corte como uma forma de limitar um pouco a participação, porque o trajeto de Boston, da maratona em si, é um trajeto até relativamente estreito. Ele passa pela rodovia, sai de Hopkins e vai até Boston, e passando por 5 cidades ao longo desse percurso. 5 cidades? Então, uma maratona que participam, em média, 30 mil pessoas, né? Acaba sendo um número menor que participam em outras maratonas, como Nova York, que são 50 mil. Agora teve a maratona de Paris também, foi em torno disso, de 50 mil, mais de 50 mil participantes. Então, a estrutura acaba sendo maior. E essa maratona de Boston, por ser muito histórica, e na verdade tem esse cunho, né? E deles mantêm o trajeto ao longo de tanto tempo, eles acabam limitando. Então, a participação acaba sendo
a participação da maratona, ela depende de uma qualificação. E eles estabelecem a qualificação por faixa etária. Então, você tem o teu tempo, você observa ali o tempo que você, né, o tempo máximo que você pode fazer uma maratona, você submete esse tempo à organização e a organização verifica se você está dentro daquele número mínimo, ou número máximo, no caso de participantes, dentro daquela qualificação, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, é uma prova que instiga muitos corredores, principalmente aqueles que gostam de maratona, porque ela não é uma maratona que você vai se inscrever e vai participar. Você depende de um esforço anterior, de provar que você pode participar daquela prova. Mas como é que você prova que você tem efetivamente a capacidade de fazer aquilo naquele tempo de corte deles? Você tem que mandar algum documento? Você participa de uma outra maratona que esteja dentro da lista de provas que são reconhecidas pela organização como qualificadoras da prova e a partir daí existe uma data, você também dentro dessa data você submete e somente quando você tem a qualificação autorizada, eles fazem inclusive o desconto do valor realmente da tua inscrição e daí você efetivamente está inscrito para a prova. E aí, essas faixas etárias, como é que funcionam, Daniela? Isso me interessa, assim, já que a gente está falando de Master, né? É bem interessante, assim, porque, na verdade, ela é bem ampla. Ela começa com 18 anos e vai de 18 a 34, tem um índice de qualificação, e o último índice dessa lista é acima de 80 anos. E vai subindo do 34 de 5 em 5 anos. Peraí, a última é 80, acima de 80. Isso. Por exemplo, eu vou te dizer, para o homem participar dessa prova que tem acima de 80 anos, ele tem que provar que ele participou de uma prova, de uma maratona, dentro daquela lista autorizada pela associação, no tempo de 4 horas e 50 minutos. E a mulher de 5 horas e 20. Isso desde que ele tenha 80 anos ou mais na data da inscrição. Né? E parece, então, eu acho que é assim, né? Que em 6 horas eles encerram a prova. Você tem que ter, dentro do tempo e até ele varia. Geralmente é 6 horas, né? Mas dependendo da prova, eles podem encerrar antes. Eu sei que esse ano tiveram várias pessoas que acabaram não recebendo porque, a medalha de conclusão porque não terminaram dentro do horário, do tempo permitido. Entendi. Então, e realmente várias pessoas mesmo, acho que em torno de 5 ou 6 mil pessoas que não terminaram a prova. Até considero bastante. E Daniela, todas as outras maratonas, quais maratonas você já participou? Vamos lá. Eu já fiz 12, né? Então, eu fiz a maratona de Orlando, fiz a maratona de Nova York, Curitiba eu fiz algumas vezes, fiz Florianópolis, Porto Alegre, e a mais bonita de todas foi a maratona da cidade do Porto, que eu fiz em Portugal. É mesmo? Tem uma maratona em Portugal? Tem. Na verdade, tem Lisboa, tem Porto, tem algumas cidades, né? E Porto foi uma delas. Muito bonita ela, radiando o Douro. E o único né? que tem esse corte é o de Boston? Como condição de inscrição, sim. Existem outras provas que também autorizam a inscrição com uma prova de tempo, com uma qualificação. Mas ela também admite outras formas de ingresso, né? Então, existem as instituições que têm fins sociais, né? Que algumas instituições recebem algumas inscrições e essas, quando você faz uma doação, você acaba recebendo a possibilidade de participar da prova. Né? Por exemplo, a Maratona de Londres, quando você não é residente em Londres, você só pode ingressar através do sorteio ou através se você participar de algum projeto de doação em alguma dessas instituições, ou você paga para alguma empresa, essas empresas de turismo que ofertam a vaga. Daí você paga também o valor que eles apresentam, né? E realmente são poucas vagas, é algo que acaba muito rápido.
Nossa, é bem disputado mesmo, né? É, essas provas, algumas provas são. Eu vou sempre para essas perguntas assim, como é que eu posso dizer, de valores, Uhum. porque o que a gente tem percebido é que, na realidade, o esporte ele é meio elitizado, né? Ele não é Sim. para todos, então é uma dificuldade. Quanto custa, por exemplo, participar de uma corrida como essa de Portugal que você gostou? Olha, a série de Portugal tem um preço razoável, em torno de 70 euros. Não é algo Quanto? assim, 70 euros. Ah, bom. Até razoável. Por exemplo, Boston, a inscrição, embora você tenha que provar a qualificação, ela está $235. A maratona de Londres, que é uma das maratonas que para não residentes em Londres você tem que entrar por outros critérios que não seja por qualificação, né, ou pelo sorteio. Se você for através de alguma instituição, é em torno de 3.000 libras. Ah, Então, é nossa, um valor bem exorbitante. É bem elitizado daí. Para participar dessa forma, o valor é alto, né? Então, é, é um pouco mais complicado de você participar. é, aí você tem todo o contexto, né, da viagem, do hotel, Sim, pá, essa, pá. essa doação que você faz para a instituição é apenas você tem a possibilidade de se inscrever. Você, além de fazer essa doação, você tem que pagar a inscrição, mas daí em torno de 85 libras. E daí você paga, claro, a viagem, estadia e tudo mais. Você tem algum apoio, algum patrocínio? Não, Oh, só eu. como eu digo, eu trocínio. É o meu patrocínio. Patrocínio de eu mesmo, próprio. E você acha que a maioria, por exemplo, você falou que tinham mais de 30 mil pessoas na Maratona de Boston. Isso, A maioria é todo eutrocínio? mais ou menos. Isso. São poucos que conseguem patrocínio, né? E, claro, dependendo, você tem patrocínio às vezes de marca que você representa, né? Então, existem algumas formas de você, né, manter essa, né, na verdade, essa atividade. Mas tem alguns atletas que acabam recebendo esse patrocínio e até para participar da prova, né? Existem alguns atletas que são convidados também, embora tenha essa questão da qualificação, mas tem alguns atletas que são convidados, né? Então também tem essa situação também que é um diferencial. Como é o nome do seu treinador? Porque eu sempre gosto de saber o treinador, que é uma parte muito importante, né? Eu treino na equipe ASA, né? Eu treinei até. Na equipe ASA é uma equipe que é de corrida. Ele está aqui, o E Marco até Aurélio Piazza. Marco Aurélio é um dos meus treinadores. É uma equipe, né? Na verdade, é de corrida e a gente começou também com o triatlo, que eu também participo, faço os treinos. E também a natação que eu faço no Círculo Militar do Paraná, aqui junto com a Liz Rosita, que até você a conhece. Tenho o Então, o grande treino prazer de de corrida é na conhecê-lo. equipe ASA. Ela me falou, oi, nós nadamos juntos. Olha o Marco É, Aurélio aí mandou. eu Bom, acompanhei a e prova de vocês no final de semana. você tem diferenças entre uma maratona e a outra? E quais seriam? Bom, as diferenças, elas é no percurso, via de regra, né? Sei, Claro, existe percurso e existe tempo. Tempo que eu digo clima, né? O clima. sim. Então, algumas provas elas são mais íngremes, outras elas são mais planas, né? Boston, de forma especial, ela tem um percurso muito variado. Ele não é reconhecido para recorde mundial. Por exemplo, os tempos de Boston acabam não sendo reconhecidos porque o trajeto dele é muito variável. Tem realmente Parece que tem uma descida muito isso. íngreme, Você né? começa com uma descida, depois você pega um trecho de plano e o outro trecho de subida. Então, como trechos são há muita variação de altimetria, então ele não é reconhecido até como recorde mundial. Mas tem um atleta que acabou alcançando a marca de 2 horas e 2 minutos, se não me engano, nessa prova.
Inclusive, essa prova que eu participei, o Eliud Kipchoge, que é aquele maratonista que acabou conseguindo fazer uma maratona abaixo de 2 horas, é uma maratona que não foi aquele, não é aquele Eliud Kipchoge? Isso, Ele mesmo. Isso, Eliud Kipchoge. E ele tinha como meta quebrar esse recorde, mas infelizmente não conseguiu, né? Não conseguiu. Então, assim, quebrar recordes é algo bem difícil para maratona. Então, quando a gente vê algo, né, quebrando, inclusive ele mesmo, né, os tempos dele é algo assim surpreendente, né? E ele, inclusive, ganhou medalhas em Olimpíada, né? Então, ele é uma pessoa, assim, bem diferenciada. Mas, mesmo assim, ele chegou em 6º lugar dentro do, né? Ele não desistiu da prova, finalizou, mas bem distante do tempo que ele pretendia. Acho que acabou ficando uns 4 minutos acima do que ele pretendia. Ele pretendia quebrar esse recorde. E não foi possível, né? Porque ele tem um recorde mundial, mas eu não sei onde foi. De 2 horas e 1. Berlim. Meu Deus! O cara não corre, ele voa. Ele voa. E o pace desse pessoal é algo assim que não dá para manter. Até que tem idade algumas ele tem, esse homem? Ele tem 38 anos, se não me engano. Incrível, né? Eu acho que a maturidade fisiológica de um corredor assim é mais ou menos essa idade. É mais ou menos a idade também, a mesma coisa para o triatlon, né? O triatlon também, dependendo você acaba vendo, claro, muitos jovens, né, com grandes marcas, com grandes tempos, observo isso, mas Sim. Não só isso, existem também atletas master, né, que acabam conseguindo, assim, classificação dentro do geral, né? Eu tenho observado que algumas provas que eu participo aqui no Paraná, eu observo, pelo menos na última que eu participei, que foi na cidade de Guaratuba, no geral, tinha um atleta acho que tinha 45, mais de 40 anos. E os demais em torno de 14, né, 15, sabe? Idade juvenil mesmo. Então, assim, você observa essa diferença, mas também resultados a partir, né? Mesmo considerando essa faixa etária. Maior, é engraçado, porque eu vou dar uma pesquisada nisso, que eu adoro, como aqui, assim, tem pouca pesquisa, né, em relação a isso, eu gostaria de saber, de entender o porquê que no triatlon, na corrida de maratona assim, a maturidade, assim, da performance desses atletas, ela é toda por volta nessa faixa etária, né? Isso. De 38 a 45 anos. Isso. É muito interessante de saber o porquê, né? E você sofre mais na subida ou na descida? Porque descida também não é brincadeira, né? Haja joelho. Não, eu até observei, assim, com as pessoas, com os atletas que participaram da prova, até uma certa reclamação do joelho, por conta da altimetria e declive da prova no início. Porque, na verdade, chega a ser quase 10 quilômetros de descida. Então, realmente, se você não está acostumado com esse tipo de plano, você, né, alguma parte do corpo vai acabar sofrendo, né? Eu gosto, assim, de variação no percurso. Eu não gosto de prova também 100% plana. Eu fiz uma prova, assim, que foi em Porto Alegre. A maior parte dela é no plano. E você não tem... Eu acho que, assim, quando tem uma subida e uma descida, você tem uma certa recuperação. Sim. Agora, quando ele é sempre naquele mesmo plano, até para você imprimir um ritmo maior fica difícil. Porque você é sempre aquilo para frente, é o mesmo ritmo. Você não tem, assim, né? Não consegue fazer mudar a tua performance dentro da prova. Você tem que manter aquele nível do começo ao fim. Sim. E não é, assim, eu sei que é uma pergunta, assim, estranha, mas acontece também com a gente nadando, né? Não entra, assim, o fator, por exemplo, de num lugar plano o tempo todo, daquele jeito, um fator de chateação, de monotonia. E também,
Por isso que é bom ter a variação no percurso. Você pode até, embora tenha ficado no plano, né, no reto, você tem uma variação por onde você passa, porque não é um circuito. Se fosse circuito, por exemplo, 4 voltas de 10 quilômetros naquele plano, aí fica algo meio monótono, né? Mas quando você tem, embora seja plano, mas você tem uma variação por onde você passa, então fica algo assim mais agradável para você participar, né? Para você curtir a prova de uma forma diferente. Né? Daniele, você quando você corre uma maratona dessa, você consegue prestar atenção no mundo externo, por exemplo, nas árvores, no passarinho, no cachorro, no coisa, ou você fica completamente introspectiva? Não, eu presto atenção. E, na verdade, assim, essas provas que tem, por exemplo, essas provas que fazem parte das majors, né, que são 6 provas que fazem parte das majors, elas têm eu observo que elas têm um diferencial. E, assim, provas que eu já participei, né, em outros países, eu vejo que é visto de uma forma diferente. Porque, assim, há um apoio da população. Esta prova de Boston, que eu participei, ao longo de praticamente os 42 quilômetros, haviam pessoas na rodovia acompanhando a prova e incentivando. Então, não tem como você não prestar atenção por onde você está passando. Seja porque as pessoas estão te incentivando, seja até para conhecer. Você conhece de uma forma diferenciada, né? Por os lugares que você passa. Seja pela maratona, isso também eu aplico para os meus treinos. Eu conheço, como Curitiba, eu gosto de correr na rua, então eu passo por ruas assim, eu jamais esqueço as ruas por onde eu passei correndo, mas eu já esqueci de ruas que eu passei dirigindo, né? Então você tem uma percepção diferente quando você está correndo. Eu gosto de apreciar muito. Claro, você aprecia, mas concentrada. Eu corro concentrada. Acabo não desvirtuando muito assim o meu pensamento da prova durante ela, né? Mas eu gosto eu gosto muito de apreciar por onde eu passo quando eu tô correndo, né? Por tudo que eu passo. E realmente, para cada prova tem uma emoção diferente. Já aconteceu, por exemplo, na prova de Boston que você falou, que as pessoas ficam ao longo, né, do caminho e tal. Isso em algum momento te motivou a continuar, ou a uma dor que você estava, ou um desânimo, um cansaço, ou isso aí te ajudou? Sim. Sim, porque na verdade tem pessoas de todas as idades. Então tem muita criança pequenininha. Ah, que legal! E elas ficam com a mãozinha assim aberta para você bater na hora que você tá passando, sabe? Elas ficam com a mãozinha assim, às vezes estão lá embaixo assim, põe a mãozinha para cima para você bater. E como forma de incentivo, algumas fazem cartazes, bate aqui para você ter mais força. Então, às vezes, você tá a partir do quilômetro 30, eu digo que o quilômetro 30 é um quilômetro que diferencia, a partir dali começa a prova mesmo, porque os treinos para maratona, via de regra, você vai até o 30, 32. Não precisa correr 42 quilômetros de treino para fazer uma prova de 42 quilômetros. Então, geralmente, você faz os seus treinos até 30, 32 quilômetros. A partir dali, na prova, você começa a sentir que ali é só você. Então, quando você tem incentivo externo das pessoas que estão ali participando, né, incentivando, é muito bacana. Inclusive, nessa prova, eu tive um incentivo diferenciado. É uma das provas que tem, uma das associações que fazem parte, que são incentivadas, ela está vinculada aos autistas. E eles fizeram, inclusive, uma apresentação ali nos dias que antecediam as provas, né? Então, era um grupo de jovens autistas e eles fizeram uma apresentação, cantaram uma música. E o apresentador até entrevistou algum deles. E eu, justamente perto do 30, eu acabei encontrando um desses autistas fazendo a prova. E quando eu ouvi ele assim, eu até incentivei ele, né? Brinquei com ele, falei, vamos, né? E ele me olhou, de uma forma tão especial, que aquilo marcou tanto para mim, aquela prova, e eu fiquei até emocionada. A partir dali, eu falei assim, meu Deus, e era uma subida ainda. Eu falei assim,
Não, tem que terminar. E tem um momento que você está exausta, você está muito cansada. Um momento que você tem mais 12 quilômetros pela frente. E em Boston, esses 12 quilômetros tem aquela variação de altimetria, que são os 12 quilômetros finais. Então, aquilo foi muito emocionante, sabe? Você sentir aquilo durante a prova, você vê pessoas que estão lutando contra suas deficiências, né? Contra suas limitações físicas. E tá ali firme, sabe? Quanta gente reclama de tão pouco, às vezes, sabe? Porque fica difícil, não sei o que. Tem tanta gente com tanta força de vontade e isso estimula, né? Isso faz você se sentir melhor. E assim, você começa a prova e termina de uma forma melhor do que começou. Olha, você agora não tem nada a ver com, mas você falou algo assim que vai ao encontro do que hoje eu postei, sabe, há pouco tempo. Eu fui naqueles jogos da melhor idade, Jome, e eu tive o privilégio de presenciar uma mulher de mais de 65 anos que ela corre, e ela resolveu enfrentar o medo dela da água, né? Então ela treinou um pouco lá em Taubaté, de Taubaté. E ela nadou uns 50 metros. Ela parava, ela não sabia nadar, ela não sabe nadar assim, sabe? Então ela estava. O esforço que ela fez foi o de manter a cabeça fora da água o tempo todo. Então ela nadava na vertical e puxava a água assim, entendeu? Aí ela parava na raia. E assim foi, ida 25 e volta 25. Olha, foi assim, um exemplo de superação muito emocionante. E quando ela saiu da piscina, eu descrevi, porque eu prestei bem atenção, sabe? Ela ficou um tempo assim, olhando para o nada, como quem não estivesse realizando o que ela tinha conseguido, porque para ela aquilo foi. Só que ela deu um exemplo tão grande para todo mundo, e a plateia inteira que estava lá, só faltou vir abaixo de tanto aplauso. E aí ela começou, ela saiu pulando. Olha, foi uma cena assim surreal, sabe? Genial. E tem uma gravação dela que eu coloquei no texto, que eu fiz a locução do texto. E então são essas coisas, eu acho que o esporte ele tem um tom que não tem em outro lugar, sabe? Ele te oferece emoções desse tipo e te ensina através disso, né? Essa mulher, ela enfrentou, ela se expôs a algo que ali todo mundo sabia nadar, né? Fazer coisa. Então, ela não estava preocupada com isso, né? Ela estava preocupada em chegar os 50 metros, né? Foi uma prova contra ela mesma. E eu achei aquilo tão maravilhoso. Então, são essas coisas assim que não tem outra coisa que faz isso senão esporte, sabe? Sim, sim. E eu vou te falar, Fabine, até nessa própria prova, sabe? Até quando eu participei, já tinha lido sobre, né? Mas sobre a participação, inclusive, das mulheres. Quanta luta as mulheres tiveram para poder participar oficialmente da prova. Né? Então, foram alguns anos, acho que até a primeira mulher, eu até comprei um livro lá, sabe, sobre a história da prova, de um corredor que participou por 41 edições da prova. E quem faz o prefácio é a primeira mulher que correu a prova. Ela fez a prova em 1966. Ela não estava inscrita porque a inscrição dela foi indeferida pela associação. Porque a mulher não podia correr. A justificativa é que mulher não poderia participar da prova. Ela não tinha resistência, não tinha capacidade física para participar da prova. E assim, ela conta no prefácio
que ela participou da prova, alguém levou ela até a prova, alguém da família levou ela saiu de lá por trás, de trás ali de todo mundo, mas participou da prova inteira. E ela, ao longo da prova, ela começou a pensar, eu não posso desistir, porque eu tô aqui representando, né, outras mulheres, e se eu parar aqui, eu vou provar que a mulher não pode participar. E até falam muito pouco dela, acabam dando mais destaque para aquela outra maratonista que acabou participando no ano seguinte e ela acabou se inscrevendo e ela acabou conseguindo o número, né? Apesar de ter se inscrito somente com as iniciais do nome dela, ela conseguiu fazer a inscrição e participar da prova com o número. E aí o organizador acabou tentando tirar e acabaram também dando mais, né, de certa forma, mais mídia para ela. Mas eu achei muito interessante esse texto escrito por ela, sabe? Dessa primeira DIB, que foi a primeira mulher que correu a prova em si. Então, sabe, ela lutou contra essa proibição, ela quis aquilo. Então, sabe, lutar contra, né, o proibido, mas um proibido sem, né, sem justificativa. Por que a mulher era proibida? Qual que era a prova de que ela não poderia, não era capaz de participar daquela Mas, Daniele, isso a gente vive até hoje, né? Sim. As mulheres tiveram que lutar muito para poder votar, depois as mulheres tiveram que votar demais, lutar demais para poder começar a trabalhar, aí tiveram que lutar muito para preencher vagas que normalmente eram dos homens, né? Até hoje a mulher ela tem que trabalhar muito mais e recebe menos para o mesmo cargo, né? Então, digamos assim, esse preconceito, ele existe. E eu, por exemplo, com a idade que eu tenho e nadando, eu vivo esse preconceito, não só por ser uma esportista mulher, mas por ser uma esportista mulher que deixa muito homem para trás no mar, né? E muitos deles não conseguem lidar com isso. Então eu pergunto a você, isso já aconteceu? Você já presenciou isso em corrida? Já. Eu já presenciei. Isso eu presenciei na corrida. Teve até uma prova, que foi uma prova que tem 15K de Santa Felicidade, são 15 quilômetros, você sai de Santa Felicidade e volta, Santa Felicidade se dá a volta. Uma volta, é um circuito, mas dentro do circuito são 15 quilômetros. E dentro da prova, isso eu já vivi várias vezes, né? Alguém mexer com você ali durante a prova, mas assim, até de uma forma meio irônica, né? E até naquele corrida eu vi que ele tinha um cara do meu lado e ele tava querendo, né? Ele não tava querendo deixar eu passar dele. Daí ele até me xingou. Aí, a partir de certo momento, essa prova tem uma altimetria alta. Na Cândido Hartmann, ali você começa a subir, dá quase 1 quilômetro de subida só. E naquele momento eu passei ele. E eu sei que ele ficou me xingando, daí eu falei assim, eu falei, peguei e acelerei. Eu falei, agora sim. Eu respirei. Eu falei assim, não, eu não vou, isso não vai me afetar. Eu vou continuar correndo, vou fingir que eu não escutei isso desse meu colega, até porque eu acho que ele devia estar com algum outro problema, né? E queria descontar ali durante a prova. E não só isso, sabe, Fabiane? Eu não só assim, isso, claro, eu vivi isso, mas pouco. Mas o que eu vejo aqui também, é que para você é um pouco diferente, mas nós que temos as provas de corrida na rua, então as ruas são fechadas em alguns, pelo menos durante a prova, né? Ou alguns lugares eles fecham e impedem a passagem de motoristas. O que eu já fui xingada por estar passando, correndo, sabe? Ou mesmo o carro acompanhando e ele xingando enquanto a gente está correndo, porque ele não tem a total liberdade de andar naquela via, naquele momento, sabe? Eu também, é impressionante o que eu já vivi disso também, a falta de respeito das pessoas, sabe? De outras pessoas, de não apoiar o esporte. Por isso que eu digo, e quando eu participo de uma prova em que tem pessoas ao longo de 42 quilômetros incentivando, eu não recebi
uma buzinada de nada. Não vi alguém reclamar de que a rua estaria fechada, de que a rodovia, porque lá eles fecham a rodovia. É impedido passagem de qualquer veículo naquele, sabe, naquela rodovia. Então, assim, é impressionante como você vê também. Existe uma questão cultural, né? Mas isso me deixa muito triste, saber que a gente tem que viver isso no esporte. Mas, de todo modo, eu também entendo que nós temos que, não podemos parar. E que isso não pode nos afetar nem ao longo da prova e sempre continuar, sabe? Porque isso vai estar sempre, né? Pelo menos enquanto, eu acredito que enquanto eu viver, isso ainda vai existir, né? Você sabe que eu vou te contar um episódio, você contou isso, né? Na piscina, uma vez aqui em Campinas, eu nadava com uma turma aí do Samir Barel. E então nós éramos 3 na raia, 4, eram 3 homens e eu. E eu, quando eu uso palmar, é meio difícil de me pegar. Então o treinador, sabendo disso, falou assim, a FBN sai na frente. Meu Deus, tinha um lá que ele não aguentava isso, sabe? Aí ele tentava o tempo todo me ultrapassar, eu deixava ele ultrapassar, eu começava a catar no pé dele, e ele começava a reclamar. Eu falei assim, escuta, então nada. Não é? Eu não sei, eles têm assim uma... Não admitem, né? Não estão preparados para isso. Mas isso eu vejo mais a natação. Essa questão quando você está treinando... E aí o pessoal do lado, né? Tem alguém do lado, assim, vê que você tá nadando um pouquinho mais rápido, a pessoa vai querer te acompanhar ali, né? Como você está no palmar, eu sou com o peripato. A hora que eu coloco o peripato, ninguém me segura. Aí eu sei, nossa, mas você nada muito rápido. Não sei. Escuta, você sempre correu, Daniele? Eu comecei a correr em 2009. Como eu falei, eu nadava antes, né? Eu nadava na minha infância, na juventude. Sim, você falou, mas desde 2009 que você começou a correr mesmo. A corrida eu comecei em 2009 com uma amiga minha, a Tatiana, ela me convidou para participar da caminhada da Maratona de Curitiba. E eu fiquei encantada com o ambiente, com tudo aquilo, sabe? E eu lá caminhando, e fomos com a mãe dela junto. A mãe dela nos ultrapassou, chegou, ela já estava comendo fruta, tomando água, e nós ali caminhando. E falei, meu Deus, isso não pode. Aquele meu espírito competitivo, sabe? Entrou, falei, não. E naquela época não tinha muitas provas de 5 quilômetros. Então a primeira prova que eu fiz foi de 10. E para mim aquilo já foi uma superação, porque você finaliza a prova, você vence aquele obstáculo. Então eu cheguei, eu lembro que eu cheguei quando eu terminei aquela prova de 10 quilômetros, que foi uma corrida noturna que tinha aqui, que é da Unimed. Eu terminei, eu chorei horrores, assim, eu fiquei toda emocionada de ter completado aquilo. Para mim foi muito difícil fazer os 10 quilômetros naquela oportunidade, sabe? Você viu o que a Liz falou ali? A Dani é uma ótima nadadora. A gente empresta ela para as corridas. Não, eu tenho um super apoio das nadadoras. Por isso que eu digo, eu não largo minhas amigas nadadoras. Nunca. Porque até não sei se você sabe, mas eu já deveria ter participado dessa prova em 2020. E eu estava inscrita na prova e acontecer foi quando veio a pandemia. E aí, quando teve a pandemia, a própria prova, a organização, né, deu a opção de quem quisesse participar da prova, teria que fazer cada um no seu país e depois mandava o tempo para eles lá apurarem, né? E depois eles mandavam a medalha e fizeram tudo bem certinho. E quem me apoiou? Quando aconteceu tudo isso, eu falei com as minhas amigas nadadoras, a Liz também, e ela falou, não, vamos te apoiar. Foram lá no Barigui, que eu fiz no Parque Barigui, no dia 7 de setembro de 2020. Elas foram comigo, porque eu comecei a prova, era 6 horas. Então, 5h30, nós estávamos lá no escuro. Ela falou, meu Deus, é só para te apoiar mesmo, porque só umas malucas para chegar aqui no Barigui 5h30 da manhã de noite para apoiar você fazer essa prova. Daí eu fiz a prova com o apoio delas, elas foram algumas de bicicleta do meu lado, outras emprestaram o marido para correr comigo, o filho, eu sei que foi. E assim, por isso que eu tenho um grande carinho pelas essas minhas amigas nadadoras, que elas são super incentivadoras do esporte. Então, elas me emprestam. Amigas. Eu puxo elas para correr comigo também de vez em quando. Como é que você consegue
concilia a vida de profissional, de esposa, de mãe, de corredora? Como é que você concilia tudo isso? É por isso que eu disse que eu não paro. Porque meu dia começa às 5 da manhã. Eu faço meu esporte bem cedo. E assim, aí eu termino, consigo tomar banho, organizar as coisas aqui de casa e trabalhar. Daí trabalho o dia inteiro, volto, termino de organizar as coisas de casa. E assim vai, né? Assim como qualquer mulher que esteja assistindo vai entender como é que é. Porque as coisas de casa não têm fim nunca. Então você vai... Aquele negócio, a história sem fim. Você faz do jeito que dá. Não dá pra também exigir muito, né? Não vou conseguir fazer as coisas perfeitas, e eu até sou um pouco exigente comigo mesmo, sempre me cobro muito, porque eu deixo de fazer algumas coisas, ou até mesmo com as meninas, né? Eu tento puxar, até minha mais velha, agora eu tô conseguindo puxar para ela ir correr comigo em algumas provas, e assim, tudo que eu posso fazer, eu tento fazer com elas, né? E vai naquela gangorra, né? Vai um dia tá bem, outro dia tá mal, mas tem que ir, negócio não dá para parar, né? Se parar, o trem passa por cima. Mulher tem uma capacidade assim de fazer 45 coisas. E mantém a estabilidade emocional de tudo isso. Só chora de vez em quando. Ai, meu Deus do céu. Você faz alguma atividade fora a corrida para te fortalecer? Sim, eu até demorei um pouco para entender o quanto isso era importante. Eu acabei tendo 2 fraturas por estresse na canela e também tive uma lesão no ombro. Eu estava nadando um pouco meio sem orientação e acabei lesionando o meu ombro. Eu acho que até é meio comum dentro do mundo dos nadadores essas lesões no ombro, né? E acabei daí fazendo um trabalho diferenciado, então hoje eu divido meu dia. Na verdade, a minha semana tem praticamente todo dia alguma atividade. No mínimo, na verdade, acabam sendo 2 atividades por dia. Um dia eu corro e pedalo, outro dia eu pedalo e fortaleço. E eu faço essas variações ao longo da semana, né? Todo dia, inclusive sábado? Inclusive sábado. Uhum. Domingo também? E daí domingo, geralmente, eu participo das provas, né? Por isso que eu digo. Tá faltando eu tava esperando essa resposta. A Alice está falando que você cozinha também. Eu cozinho. Eu gosto, na verdade, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de costurar. Eu faço algumas coisinhas a mais também para manter a estabilidade emocional. Eu gosto de arrumar. Na verdade, eu mais gosto de arrumar a mesa. Eu gosto de deixar, sabe, fazer aquela mesa bonita. Dentro, claro, das minhas limitações, mas eu gosto de mesa posta, sabe? Então, eu faço daí a toalha, monto as coisinhas para poder montar a mesa do jeitinho que eu gosto. Minha comida não é aquela gostosa, mas vai engolir, nem dizer comível. Mas eu gosto de deixar, não gosto de deixar as coisas assim, largar tudo na mesa. Eu gosto de deixar o prato arrumado, não sirvo na panela, gosto de colocar num outro prato. Sabe aquelas coisas? Faz parte, né? Faz parte da minha personalidade. O dia da Dani tem 28 horas. Elas brincam, porque eu mando fotinho, almoço, que nem no dia 12 de junho do ano passado, que foi o Dia dos Namorados. Eu fiz a maratona de Porto Alegre. Então, eu fiz a maratona de Porto Alegre, fiz os 42 quilômetros de manhã, peguei um voo, vim para Curitiba, aí vim e arrumei a mesa do Dia dos Namorados, com balão e não sei o quê. Aí, meus amigos, meu Deus, mas como isso não vai Porto Alegre agora? Já tá aqui, já tá com a mesa pronta, com balão de coração e não sei o quê. Falei, não, se não for pra ser assim, nem saio de casa, né? Daniele, deixa eu te perguntar. A gente sempre levanta a questão das lesões, né? Uhum. Porque são importantes. Uhum. Quais são as principais lesões assim de um maratonista? Joelho, tornozelo, ou bacia, o que é? Eu tenho visto, geralmente é na parte superior, desde a bacia até o pé. Eu vejo que tem muita gente que faz de plantar, a canela também, porque tudo depende da adaptação. Existe canela, o fortalecimento. Sim. É muito importante o fortalecimento, porque eu vejo assim, em alguns colegas, quando eles mencionam, agora tá dando joelho, ou tô com dor na minha canela ou no meu pé, é a falta de fortalecimento e também a questão da adaptação com o tênis. Eu vejo também que eu, por exemplo, sou uma pessoa assim que
às vezes, porque você é muito fiel à marca. Eu sou fiel ao modelo que não me deu lesão. Porque às vezes, como nesse final de semana, eu fui participar de uma prova, fiz uma prova de 10 quilômetros. E fui usar um tênis novo, que eu não conhecia, assim, por recomendação de alguns colegas que fazem prova maratonas e tal. Eu falei, vou provar o tal do tênis. Acabei ganhando duas bolhas embaixo da unha do pé, dos 2 dedos. Eu falei assim, tá vendo como não dá para mudar? A pessoa tem que ser fiel ao modelo que não dá lesão. Então, até você achar um modelo que não dá lesão, às vezes tem algumas... Você usa, por exemplo, aqueles protetores de silicone? Na verdade, não. É um tênis assim que eu corro muito com a ponta do pé. Então, eu preciso de um tênis que tenha um amortecimento ali, mais na parte anterior do pé do que na posterior. Porque o meu calcanhar ele é praticamente lisinho. Eu quase não uso ele durante a prova. Eu uso somente a parte da frente. Então, o tênis, para mim, ele tem que ter esse amortecimento maior na frente, não tanto atrás. Hoje até eles estão fazendo alguns modelos que você acaba tendo essa possibilidade desse amortecimento com um certo impulso. Existem alguns tênis, inclusive, que estão sendo, como eles dizem assim, divulgados como proibidos. Porque eles dizem que tem essa questão do impulso a mais, tal. Não sei te dizer, eu não usei esse tênis, não sei como é que é. E agora esse que eu usei é um que tem uma placa, então diz que a recuperação é um pouco melhor. Na verdade, eu gostei do tênis, mas eu ganhei 2 bolhas, então não sei te dizer, na verdade. Vou voltar para o meu velho mesmo, que não dá problema. Eu consigo fazer a prova e terminar com o meu pé inteiro sem maiores problemas, né? Essas organizações exigem, por exemplo, que vocês... porque isso tem sido muito falado, sabe? Quer dizer, pelo menos no meu meio, porque eu faço parte aí de um grupo de médicos que se interessam pelo trabalho que eu estou desenvolvendo. Uhum. E aí, eles levantaram essa lebre, agora esse final de semana, se essas organizações exigem que os atletas apresentem exames médicos, por exemplo, cardiológicos, liberação pelo próprio médico, enfim, alguma coisa assim. Exigem? Algumas provas, sim. E eu acho que deveria... Eu entendo que todas deveriam exigir. Principalmente essas que demandam um pouco mais de esforço, como, por exemplo, provas eu acho que a parte tem provas de 16 quilômetros, 21 quilômetros, maratona. Eu entendo que todas deveriam exigir, porque algumas pessoas acabam sendo meio relapsas e não fazem os exames. E existem alguns casos que até não são muito divulgados de morte súbita de atletas pós-prova ou até durante a prova, né? Até Boston, não nessa edição, mas teve edições que faleceram atletas. Na semana seguinte à prova de Boston, teve a Maratona de Londres, também faleceu um outro atleta e tinha ele recém feito uma outra maratona. Então, assim, eu acho que essa exigência dos exames cardiológicos, ela deve ser, né, necessária para essas provas que têm uma exigência, né, exige um pouco mais de esforço do que o normal. Mas eu vejo, por exemplo, a de Boston não exigiu. Eu vejo que, por exemplo, tem uma outra prova que eu participo de triatlon, que é do SESC aqui. Eles exigem. E eu faço questão de fazer os exames cardiológicos, mas eu tenho essa consciência. Mas muitos colegas não têm. Então eu vejo que alguns colegas, vou pedir ajuda pedir para um médico, amigo meu, lá fornecer um exame. Mas, assim, ele está se enganando. Eu acho que a pessoa tem que fazer os exames, tem que ver se ela... Porque, às vezes, ela tem alguma deformidade, alguma coisa que ela nem sabe que ela tem. E aí, aquilo pode... Exatamente isso que o médico me falou. Exatamente isso, cardiologista. Sim. Do Sírio-Libanês, ele falou isso. E, inclusive, ele me mandou artigos científicos, né? Para comprovar, corroborar o que ele estava falando. E... me disse que a Organização Mundial de Saúde exige isso, sabe? Então, e depois o que ele explicou também, por que levantaram essa lebre? Porque ele é nadador também e ele acompanhou o Campeonato Brasileiro de Natação.
e ele achou um absurdo o número de provas que tinham dentro do campeonato. E então eu tive que falar para ele que sim, tinha muita gente que saía de um revezamento, que saía tinha nadado 2, 3 provas, depois foi para o revezamento, saiu de um e foi para o outro. Então, gente que nadou até, chegou a nadar 4 provas num dia, 2 provas e mais 2 revezamentos. E aí ele me perguntou qual era a idade. Eu falei assim, olha, eu conversei com uma mulher de 70 anos que fez isso. Nossa, ele só faltou pular da cadeira. Isso não pode, sabe? Tem que ter exame médico. E ele foi muito enfático, e depois outros colegas deles também se pronunciaram e falaram a mesma coisa. São coisas assim que a gente não... nós somos leigos, né, dentro desse conhecimento, então, e como nada é exigido, a gente, de repente, não tem consciência, né, da importância desses exames e acompanhamento e tudo mais, né? Sim, sim. Aí, num caso assim como esse que você citou, que colegas que faleceram, assim, como é que fica a responsabilidade, você como jurista, né? Como é que fica a responsabilidade do organizador do evento? Via de regra, o que eu tenho observado, quando eles não exigem esse exame, eles pedem para que o atleta assine de próprio punho que ele está apto a participar dessa prova. Eu acho que esse é um dos... eu entendo que até tem sido reconhecido como um instrumento hábil de ciência, de que ele está ciente de que eventual problema de saúde que ele possa ter não responsabilizará a prova em si, né? Existem, na verdade, a discussão, se a gente for entrar no âmbito jurídico, nós vamos ficar falando horas aqui, até porque, né, tem tribunais que vão entender que efetivamente que esse na verdade, era um termo de adesão, que ele assinou, viciado, não tem validade jurídica. Outros vão entender que aquilo não, isso daí já é apto para isentar o organizador, mas existe, eu acho que mesmo assim, eu entendo como atleta que a organização deveria exigir. Sim, sabe? E também fiscalizar, porque basta, embora a pessoa possa estar ciente, não dou ciente, mas de que ponto a ciência dela vale para reconhecer a capacidade dela, né, física para participar daquela prova? Ou o que a empresa, no caso... eventualmente aconteça alguma intercorrência ao longo dessa prova. Esse organizador vai ter capacidade de poder atender aquela pessoa naquele momento para o que ela precisa, né? Por exemplo, tem um ataque cardíaco, ele tem os equipamentos ou uma assistência médica, né, suficiente para poder atender aquele profissional. Então, tem todos esses lados que tem que ser, né, analisados. Parece que eu não sei se todas as maratonas são assim, mas parece que eles têm estações, né, para descanso, tem estação de descanso e recuperação a cada 5 quilômetros e estação para hidratação. Hidratação tem, né? A hidratação geralmente a cada 2 quilômetros que tem nas provas, né? E também eles fornecem nessas provas maiores gel de carboidrato para você ir recuperando um pouco a tua energia gasta ao longo da prova, né? E, claro, tem Gatorade, que eu tenho observado também em algumas provas mais longas, eles fornecem o Gatorade. E, claro, quem quiser parar, né, nessas locais em que há o fornecimento da água, Gatorade, o gel, né, pode recuperar, parar, tá? Então tem essa possibilidade. E eu vejo que também, observei ao longo dessas provas todas que eu fiz, que tem, às vezes, dependendo do lugar, tem aquelas... não seria bem ambulância, mas aqueles centros médicos móveis, né? Em que, né, precisando de algo ali, eles teriam essa estrutura. Essas provas maiores, né, claro.
Você leva com você algum gel, alguma coisa? Você carrega com Sim, você? a cada 45 minutos, mais ou menos, eu tento tomar um gel. Uma prova dessa que demora 3 horas, mais de 3 horas, né? Então, a cada 45 minutos eu vou tomando um pouco do gel, daí também tomo o Gatorade, porque o Gatorade acaba tendo sal. E até para essa prova eu não levei cápsula de sal, mas eu também levo cápsula de sal, porque a gente acaba perdendo muito sal ao longo da prova. Então, até quando você termina a prova, você passa a mão assim no rosto, sai aquele pozinho branco, que é o sal que você está expelindo do corpo. Nossa, Tem eu não gente que até sabia sai... disso. Sim, tem gente que até sai, dá para encher um saleiro quase. Você vê a pessoa tá branca assim. E é o sal que você acaba expelindo ao longo da prova, né? Então, por isso que é importante ter essa recuperação, né? Reposição de sal. Não só não pensar só no carboidrato. E aí, depois da prova, Daniele, quanto tempo você precisa para se recuperar de uma prova dessa? Eu sei que a recuperação depende da faixa etária. Mas falando de você, quanto tempo você precisa? Depende uns 15 dias. Depende de como eu vou nessa prova, né? Essa prova que eu fiz, até eu não imprimi o meu máximo, não fui até o meu 100%, né? Então, eu pude, em 15 dias, praticamente, eu já estava recuperada. Tanto que eu fiz uma prova esse final de semana, fiz num bom tempo, né? Então, eu senti, assim, que eu tô até, de certa forma, recuperado da prova. Mas dependendo de como eu tô, por exemplo, Porto Alegre, que eu fiz o ano passado, eu demorei quase um mês para poder recuperar o tempo que eu estava fazendo antes de ir para a prova, sabe? Aquela recuperação muscular mesmo, que eu não sentia tanto aquela fadiga, seja nos treinos ou durante as provas, né? Então, tudo depende de como eu imprimo meu potencial dentro de cada prova. Você já teve cãibra no meio da prova? Sim, tive. Mas aí você vai ajustando. Faltou sal. Naquela prova que eu tive cãibra, faltou um pouquinho de sal. Então, o sal, eu vejo o quanto o sal é importante ao longo da prova, né? A recomposição de sal. E como é que você cuida da sua nutrição? Eu tenho uma alimentação bem balanceada, sabe? Eu até gosto muito de verdura, de legumes, salada, com uma proteína. Até a proteína não era algo que era tão importante na minha alimentação, mas hoje eu acabo comendo a carne que é necessário, né? Necessária para fazer a recuperação proteica. Então, a minha alimentação eu não tenho. Eu até já fiz acompanhamento nutricional. Hoje em dia até não faço, mas por opção, porque dentro do cardápio que eu faço, né, que acabo imprimindo no meu dia a dia, ele acaba sendo suficiente para as atividades que eu acabo fazendo. Então, meu peso é praticamente o mesmo desde 2000. O meu peso não mudou. Meu peso praticamente é o mesmo desde né, depois que eu fui mãe. O meu peso é o mesmo. Você tem quanto de altura e você pesa quanto? Eu tenho 1,71 e peso 56 quilos. Eu até era mais magra. Hoje que eu tenho um pouco mais de músculo, então eu acho que eu ganhei até uns 2 quilos aí de músculo nesses últimos anos. Mas é massa muscular, né? Isso. É porque eu fiz já, eu tenho acompanhamento com endocrinologista, então ela faz a minha, né, a densimetria muscular ali, ela faz análise de gordura, né? E nesses exames ela vê que tá tudo dentro do normal, não tem nada assim que esteja com deficiência, né? Então, para mim, tá tudo dentro do esperado. Você toma suplemento? Não tomo suplemento. Na verdade, eu tomo antes dos meus treinos, eu tomo um café, né? Que é com um pouquinho mais de carboidrato para poder manter, além disso, com banana com aveia, porque eu sinto que se eu como um pouco menos, eu também sinto falta ao longo do meu treino. E nas provas eu também faço uma alimentação um pouco antes, um pouco melhor, para poder, dependendo do que eu vou fazer. Se for uma maratona, eu como umas 2 horas antes, faço uma boa refeição para poder não sentir fome durante a prova, né? Você toma vinho, né? Sim, tem que viver. Eu não vinho, eu não tô sofrendo. O vinhozinho é importante para a gente dar aquela equilibrada, né? Na sanidade. Eu vou te fazer uma pergunta, mas
Eu fiz uma matéria muito engraçada a respeito dos corredores, dos ciclistas que fazem o Tour de France. Ah, sim. Uhum. E a minha pesquisa foi em relação à vontade de fazer xixi durante o percurso, né? Isso acontece com os corredores de maratona? Sim, e ninguém para quase para Ninguém ir ao para. banheiro. Não, vai na bermuda mesmo. Joga água em cima, você não perde tempo para ir no banheiro, a não ser que seja algo mais grave, né? Que você precisa parar. Já aconteceu comigo, até inclusive, eu até compartilhei com as meninas, e elas até brincaram, porque eu, durante essa prova, acabei tendo que parar durante a prova para ir ao banheiro. Mas geralmente eu faço ali correndo e tal. E até um outro colega. Porque, por exemplo, você que nada, você sabe que nadar e fazer xixi ao mesmo tempo não dá, né? A gente não difícil. consegue. É difícil, mas para corrida dá. Dá, para corrida dá. Acho que eu vou mudar de esporte. Não, e deixa eu contar. Daí teve um colega que participou dessa prova e ele foi, na verdade, ele não quis usar o banheiro, ele acabou entrando num matagal, só que atrás do matagal tinha uma câmera. E estava filmando, e no fim acabou captando aquele momento. Ele viralizou nas redes, coitado. Porque ele estava ali, daí chegou o segurança e foi falar para ele sair, ele não tinha como sair, sabe? Ficou uma situação super constrangedora, coitado. Mas tinha, assim, essa prova, todos os postos praticamente que tem água, tinha banheiro, sabe? Então ele é bem servido. Então, se a pessoa quer parar, precisa... Tem, e assim você entra aqui, são banheiro químico, mas todos os banheiros têm papel higiênico, são limpinhos, sabe? Então, é bem servido. Então, quem precisa, pode utilizar a estrutura da prova. Mas quem não quiser, é só ir. E tava chovendo também, ó, chuva, água na cabeça. Quando você chega lá, depois você troca de roupa. O importante é terminar. Você faz algum tipo de preparo mental, assim? Tem muita gente que, eu não sei, é porque às vezes a gente nada, eu já fiz provas de longas e a gente precisa ter sei lá, fazer a abstenção, né, do resto para poder continuar a prova. Você tem algum acompanhamento de preparador mental? Eu faço tratamento com terapia, né, com uma psicóloga. Eu também trago muita coisa do esporte e até tem coisas assim, como eu cobro muito de mim, ela acaba aliviando um pouco esse peso. Isso é bom, porque às vezes você fica com aquela culpa, puxa, devia ter feito isso. E você começa a pensar de uma forma diferente, sabe? Você começa a se conhecer um pouco melhor e se cobrar um pouco menos, né? Isso é muito importante, assim, eu não sou atleta de elite, eu corro por prazer e porque me faz bem mais, como eu falei, mais para minha mente do que para o meu próprio corpo. Mas eu fico imaginando aqueles atletas de elite que são cobrados de resultado. Eu acho que sem esse acompanhamento psicológico, eu acho que fica impossível de viver. E muita gente acaba desistindo. E a gente tem visto muitos casos, né, de até desistência ou até mesmo de suicídio em alguns casos que eu vejo. Uau, é mesmo? A pressão acaba sendo tão grande que a pessoa acaba não tendo mais, sabe, perde até a vontade de viver, sabe, aquela, né? Então é muito triste tudo isso. Então, dependendo de como. Nossa, essa que horror. É por isso que eu digo, a gente tem que fazer as coisas com prazer, né? Uma coisa que seja prazerosa. Porque o lado competitivo todos nós temos, né? Mas ele tem que ser muito equilibrado, né? Porque senão você se machuca. Sim. Se não for fisicamente, vai ser psicologicamente. E você pode machucar outras pessoas também, né? Através de um comportamento inadequado, por ser agressivo, ou, sobretudo em jogos ou esportes coletivos. Né? Isso a gente vê muito em esporte coletivo. A natação, por exemplo, nos revezamentos. Né? Eu lembro de uma ocasião que ele faleceu, infelizmente, mas eu tinha um treinador que era um exímio nadador de borboleta. Ele não nadava, ele dava show. Era diferente.
Mas ele era algo assim, ele cobrava e ele era impiedoso, sabe? Assim, do tipo, no meio da competição, pegar uma cadeira e quebrar no chão, porque o fulano não andou direito. Então, são coisas assim, eu acho que a gente tem que medir, né? Ninguém está lá para ser um olímpico, né? As Sim. pessoas têm sua Importante, capacidade, né? Logicamente, todo mundo dá o seu melhor naquela hora, né? Então, tem que acreditar que a pessoa fez o melhor de si, o melhor que podia. Porque tem gente, por exemplo, que não consegue lidar com essa competição. É engraçado, tem uma nadadora, ela nada há 20 anos, há 20 anos ela chora antes das provas. Incrível isso. Mas assim, de suar, de passar mal. Né? E eu não sei se eu admiro ou se eu falo para ela, escuta, minha filha, isso aqui tem que ser, né? Para. Porque... É. Na verdade, esse frio na barriga, eu acho que tem que existir, que faz bem, né? O pré-prova, você sentir aquilo. Ai, que medo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Mas isso não pode interferir de uma forma que você acaba perdendo a tua estabilidade emocional, que isso te faça mal, isso te faça sofrer. Se isso te faz sofrer, então você tem que repensar aquilo. Ou a forma como você está vendo o esporte, ou o que você está fazendo de esporte. Aquilo tem que ter prazeroso, nem que seja no final. As provas que eu participo, nenhuma eu sinto prazer durante a prova. Eu sinto prazer quando eu acabo. Quando eu acabo, eu sinto aquele prazer de realização. Mas durante a prova, tanto natação como corrida, como bicicleta, a hora que eu entro, eu fico assim, mas o que eu tô fazendo e sofrendo? E daí eu começo a pensar, eu começo a me concentrar. E quando eu acabo, eu fico, ufa, nossa, agora tô feliz. Exatamente. Você fechou a sua maratona de Boston em 3 horas e 32 minutos. Mulher, que é isso? Você sabe que eu vi um vídeo aqui muito engraçado, eu dei risada. Eu não sei quem é, eu não prestei atenção no nome da pessoa. E ele junto com outros professores treinadores, eles fizeram um negócio assim, tempos de referência, porque ele falou que o que as pessoas mais perguntam, mas qual é o tempo bom para correr 42 quilômetros, né? Então ele falou que numa maratona, e ele usou as faixas, sabe, de cores para... Então ele falou que abaixo de 4 horas você tem a faixa... A primeira faixa que eu não sei que cor, eu acho que não lembro mais. Abaixo de 3,45 é a faixa amarela. 3,30 é a faixa azul. 3,15 é a vermelha. E abaixo de 3 horas é a preta, porque daí... Então, você, com 3,32, você está na faixa azul. Até o tempo que eu fiz em Porto Alegre para fazer essa prova foi de 3,22. Uau! Para poder fazer essa prova. E a minha próxima meta agora é fazer abaixo dos 3,20, porque para fazer a prova de Berlim eu tenho que fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 20. Eu posso entrar por outros meios, mas se eu quiser entrar por meio de qualificação, eu tenho que fazer abaixo de 3 horas e 20. E isso eu coloquei para mim. Essa é a minha próxima meta, é fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 20 para poder alcançar essa meta de Berlim. Que legal, né? Sabe o que eu acho bacana no esporte? É que o esporte sempre faz a gente olhar para frente, né? Para o futuro. A gente não olha para trás, a gente só olha para frente, né? Eu acho isso, assim, sensacional. E para você chegar nessa meta, os treinos que você tem, por exemplo, você tem treinos curtos, onde exige uma intensidade grande, você tem periodização, como é que funciona? Isso. Os treinos para maratona, eles variam entre treinos de resistência com variação de velocidade.
Sim. Então, tem treinos, por exemplo, em um certo dia da semana, que eu faço, por exemplo, 10 tiros de 1.000 metros, com Ah, intervalo. Ou 10 tiros de 400, daí o ritmo é mais forte. E no final de semana, eu faço uma rodagem de 26 quilômetros, ou faço uma variação de 12, 12, 12, com um intervalinho entre elas, sabe? Então, tudo varia conforme o meu objetivo, né? Quando você quer sim. tempo, você acaba fazendo, acho, mais treinos mais curtos, com maior intensidade. E até o Esses seus objetivos maior. você traça no início do ano? Eu estabeleço, geralmente quando assim, eu tinha essa meta dessa prova, e agora eu tenho até umas outras metas, mas como essa meta de Berlim, ela é mais para frente, então agora eu vou fazer um projeto de qual prova eu vou fazer para conseguir essa meta, porque eu também tenho que considerar a altimetria da prova, algo tem que ser favorável para que eu consiga fazer essa meta. E daí, isso pode demorar um ano ou um pouco mais. Então, Sim. dentro desse ano, eu posso fazer outras maratonas, porque eu tenho que conseguir esse tempo. Conseguindo esse tempo, eu vou me qualificar e vou para terceira estrela. Buscar terceira Para estrela. você abaixar esse tempo, então, peraí, você fez em 3 horas e 32, você quer fazer para menos de 3h20. Isso. Tem que abaixar Você 13,20. quer ir quase para a faixa vermelha, madame. É. Mas assim, eu Aí, começo a essa fazer diferença, daquele quanto jeito tempo assim, é você tudo precisa possível. para É. diminuir? E para diminuir, eu preciso mudar um pouco o treino, fazer um treino mais intenso. Sim, Para daí, porque assim, eu terminei, eu fiz a prova em 3:32, mas eu não imprimi o meu máximo. Eu saí da entendi. prova bem. Como Porto Alegre, eu fui mais forte. Então lá eu consegui um tempo melhor. Eu teria que fazer um treino para que eu conseguisse manter a minha força por mais tempo para conseguir chegar dentro dessa minha meta. Entendi. E aí, falar de tênis, porque o material é super importante, né? Isso. Uhum. No treinamento e depois na prova. Tem algum tênis especial que você usa? Como é que funciona? Eu assim, depois dessas lesões, acabei adaptando com um modelo. E eu tenho usado esse modelo ao longo de torno de 10 anos. Eu usei até outros modelos, mas pouco. Para prova mesmo, e até a maior parte dos treinamentos acaba usando esse único modelo, que é um modelo, não tem placa, né? Mas é um modelo assim que ele tem o formato, que ele tem um pouco mais de amortecimento na parte frontal, né? Do que na Na parte. parte frontal. Porque na frente onde o que eu faço, a minha pisada ela acaba sendo mais na ponta do pé, então eu acabo precisando de mais amortecimento na parte frontal da frente. Então, esse modelo que eu estou utilizando já faz algum tempo, então eu não tive mais lesão e assim, eu consigo fazer a prova, não termino, não tem bolha. Claro, o pé fica muito atrito, então o pé acaba doendo a partir de certo quilômetro, mas não é algo assim. Em qualquer tênis que eu usaria, eu ia sentir o cansaço do pé pelo fato de ele estar batendo ali né, fazendo a pisada ao longo de tantas horas, né? São 3 horas, ali mais de 3 horas naquele mesma passada, naquele movimento de atrito. Então não tem como não, é difícil não doer. Então você tem que realmente ele tem que ser confortável, né? Então o material eles estão cada vez aprimorando, né? Então assim tem tênis hoje que a gente observa que ele tem realmente uma capacidade de absorção de impacto maior do que Sim. tinha, né? E quanto tempo dura um tênis desse, por exemplo? Você usa um tênis desse para os seus treinos diários, Isso. né? Quanto tempo ele dura dentro dessa performance, Uns digamos? 6 meses. Com aquele 6 amortecimento para a meses. prova, uns 6 meses. Depois de 6 meses ele perde aquele amortecimento para fazer uma prova de maratona. Eu sempre estabeleço meta maratona. A hora que eu faço a maratona, aí eu vejo outro tênis. Que daí eu preciso de outro tênis para poder fazer os treinos e daí conseguir, dentro desses 6 meses,
Ele perde realmente. Daí eu utilizo para treino, assim, algo mais que eu não preciso tanto tempo utilizar, sabe? Então, para não precisar ficar trocando de tênis a cada 6 meses, por exemplo, eu simplesmente desprezar aquele tênis, ele acaba sendo útil ainda para treinos mais curtos, provas mais curtas e também para fortalecimento, né, na academia. E você descobriu isso sozinha ou você teve, por exemplo, uma ajuda de um ortopedista para saber da sua pisada, alguma coisa assim? Na verdade, não, eu tive a ajuda do ortopedista depois que eu tive as lesões, né? E a sorte é que o ortopedista, ele é corredor maratonista também, ele entende. Ah, que legal. É bom pegar uma pessoa assim, vendo... Aí ele me vê com outros olhos, ele entende o que eu passo. E, então, assim, mas na verdade eu aprendi, que nem eles, aprendi na dor mesmo. Eu aprendi com as lesões que eu precisava de uma, né, até acertar, por isso que eu digo, até você acertar o modelo que não vai te trazer lesão, às vezes demora um pouquinho. Então, acaba dando algumas lesões, outros, né, instrumentos, outros tênis, até você achar um que realmente vai se adaptar ao seu corpo, né? A sua pisada. A sua família é esportista também? Mais ou menos. Eu tenho puxado, né? Minha mãe sempre incentivou, mas eu tenho puxado ela para... Puxei ela para natação, puxei ela para corrida. Então, hoje, até atualmente, ela está mais correndo, mas não parou. Minhas filhas também, a minha mais velha também estou puxando para corrida, a minha mais nova é do basquete, mas também fez algumas aulas de natação comigo. Então, alguma coisa assim. Meu marido também, eu fico puxando, ele gosta mais de nadar. Então, ele gosta das provas de travessia, faz, né? Até quando estabelece a meta, ele vai lá. Mas ele gosta mais de nadar do que correr. A corrida, para mim, aqui em casa, é mais a minha paixão do que dos outros, né? Ah, então ele nada também. Nada, Nada. Faz águas abertas. Águas abertas, É muito legal. É tão legal, diferente da piscina. desafios, né? São dois esportes diferentes. Uhum. Mas eu gosto. Ele faz Quando você participa também, por exemplo, de corrida, porque a gente fala maratona, que pertence ao atletismo, né? E a partir do momento que eu acho que a meia maratona também é do atletismo. Isso. Não, e aí, mais os 10 quilômetros, 5 quilômetros é corrida de rua. Também, também. Então, 5, 10, 21 e 42. E tem prova de 16 também, que daí seriam as 10 milhas. Mais ou menos que eles chamam, né? Tem algumas provas agora nesse. E você participa de outras modalidades que não a maratona? Eu participo. Assim, por exemplo, de 10 quilômetros, 5. E é muito diferente? Porque você tem que... O ritmo é um pouco diferente, né? Você tem que dosar de uma forma diferente. Prova de 5 quilômetros é uma prova que você tem que ir no ritmo mais forte. Porque é uma prova curta. 20 minutos você termina a prova. Sim. Prova de 10 quilômetros você faz um outro ritmo, dependendo do percurso também, né? 40 minutos, 40 e poucos minutos você termina a prova. Então você tem que administrar o seu ritmo conforme a metragem da prova. Porque a gente vê, por exemplo, maratona e depois você vai fazer uma prova de 100 metros, né, na piscina, ou vai fazer uma prova mesmo de 1 quilômetro no mar. Isso. Quando você já nadou 8, 10, né? Sim. São duas coisas simples. Rápida, né? É muito mais rápida. E você gosta? Eu ou gosto. Você prefere? Não, eu faço. Inclusive, tem uma prova que eu consigo conciliar as duas coisas: a corrida e a natação, que é uma prova. O aquátlon, eu faço no Rio Raia do Mar, que tem no Rio de Janeiro. Então, eu faço a natação, que é 1 quilômetro, e saio correndo na praia daí para fazer os 2,5 quilômetros de corrida. É uma das provas que mais gosto, que daí junta as minhas duas paixões. Você já fez essas provas de nadar e correr, né? Sim. É o aquátlon, né, que eles chamam. O a natação e a corrida. Em geral, nada 1 e corre 5, né? Uma coisa assim. Geralmente 1, corre 5. Lá em Copacabana é 2,5, porque é na areia. Então você não põe tênis, você corre na areia fofa, né? Então é 2,5 km. Nossa, até a primeira vez que eu olhei assim, nossa, mas só 2,5 km.
Mas é que é na areia, então você chega com bolha no pé, porque você corre naquela areia ali, parte lisa, parte fofa, então assim, você vê de tudo. É diferente, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Porque eu acho que eu já... Esgotou o rol. Não, teria muito mais coisa, mas eu não quero... eu não quero... já são... Nós estamos a 1h30, você acredita? Né? Passou, mas é uma conversa tão ela está gostosa, querendo né? saber o segredo. Qual é o segredo? É a busca da saúde mental. Isso é fundamental. É. Nunca nos contou, ela acabou de contar agora, Liz. Eu busco a minha sanidade mental, por isso que eu não paro. Você trabalha no escritório melhor, né? ou você trabalha em casa para você? Não, Quer dizer, você trabalha numa empresa? Eu trabalho em escritório e geralmente fico mais sentada, né? Eu faço audiências também, mas a maior parte do tempo eu estou sentada o dia inteiro. Então, esse momento que eu faço o meu esporte, que eu me movimento, eu realmente gosto de fazer o 100%. Eu movimento tudo que eu posso. Estou perguntando a que horas você dorme, Dani. Né? A que horas você dorme, Dani? Estou perguntando, a Mara está perguntando. 11 e pouco. Até gostaria de dormir antes. O sono é uma coisa super importante, né? Sim, você dorme bem quantas horas por dia? Mas 6 horas. Um pouco menos, às vezes, mas eu tento dar um cochilo durante o dia. Às vezes, uns 15 minutinhos ali que eu tenho no intervalo de almoço, eu dou uma cochiladinha, porque... mas, assim, 5 horas, para mim, já é suficiente dormir. 5 horas e pouco. Cada organismo é de uma forma, né? Eu vejo, às vezes, quando eu durmo... tô um pouco muito tempo dormindo 5 horas, e tem algum dia que eu tenho que dar uma espichadinha. Eu durmo 6, no final de semana. Tento dormir um pouquinho mais e começar meu treino um pouquinho mais tarde, né? Quando eu não tenho aquele compromisso com o horário, para administrar. Mas isso você vai também descobrindo com o tempo, né, Fabiane? Porque você vai vendo, você vai começando a escutar o seu corpo. Quando ele pede assim, você tem que descansar hoje. Daí eu tô obedecendo. Ultimamente eu tenho obedecido. Tenho lutado com a minha mente, mas eu tento obedecer, né, o corpo. Você sabe que eu fiz uma live com uma senhora que é especialista, né, em sono. E foi muito interessante. Nossa, a falta de sono desencadeia tanta doença e tanto problema, né? Uma porção de coisas. Então, inclusive, saúde mental. Sim. E eu acho que, por exemplo, eu, com a idade, né, a gente vai, às vezes, tem insônia, né? Ou dorme tudo picotadinho, que é a pior coisa que tem, que você acaba acordando de manhã, porque parece que você levou uma surra, né? Isso. Ou acorda cansado, né? Então, o sono reparador, ele é de extrema importância, assim como a nutrição, o seu treino, né? O repouso também faz parte do treino, né? Sim. Quanta água você toma por dia? Muita água. Muita água mesmo. Eu tomo uma garrafa de manhã, uma garrafa no meio da tarde, uma garrafa à noite. Eu não fico até me dosando muito em tomar, porque eu bebo bastante água. Até agora eu não estou bebendo, tô seca. Mas eu já vou tomar bastante água. Porque eu sinto falta, o meu corpo pede, sabe? Então eu tomo água ou chá o dia inteiro. Sim. E até em relação ao sono, sabe, Fabiane? Eu, quando eu deito, eu durmo, eu desmaio. Então, eu não fico, sabe, naquele sono custoso, sabe? Não, é um sono de qualidade, né? Eu desmaio mesmo. Então, assim, quando eu tô com meus esportes todos em dia, eu chego, parece que assim, a hora que eu deito, o organismo já sente, não, vamos fechar, vamos ligar a chave agora. Que a gente só tem esse tempo para religar. Daqui a pouquinho já vamos ter que ligar novamente. Dani, eu quero agradecer do fundo do coração, amei te conhecer. Eu também. Teve uma pessoa aqui que falou que a Mulher Maravilha foi inspirada no personagem da Dani, eu acredito.
Não, e eu com uma, nossa, recordista brasileira, né? Eu sou super sua fã, admiro, né? Fico seguindo lá, vejo que você tem vários recordes e eu acho tão bacana isso, porque você não perde, isso, você está sempre envolvida com o esporte. E eu acho que isso faz bem para a nossa meta. E até uma das peculiaridades de Boston é a busca pelo unicórnio, né? Que é um elemento mitológico. Por que existe isso? Você tem que buscar o unicórnio. E quando você chega mais próximo dele, o unicórnio corre mais rápido. Então você tem que correr mais rápido. Isso você tem que usar na vida. Você estabeleça seu objetivo, corra atrás dele. E se ele exigir que você corra mais rápido, nada mais rápido, pedala mais rápido, se movimente mais rápido, mas faça, porque você vai buscar o teu melhor e depois você vai sentir aquela realização, aquela satisfação, né? Então, para a noite de hoje, que cada um possa buscar o seu unicórnio. Eu acho que nada deve ser dolorido, sabe? Tudo Sim. tem que ser muito prazeroso. É. Né? É o depois, né? O depois que é o importante. E você tem alguma mensagem a dar às pessoas que gostariam de começar a correr, mas que ficam meio receosas, ou têm medo, ou não sabem como, né? Na verdade, assim, conforme eu mesma comecei, eu nem imaginava que eu tinha um potencial de corrida, que realmente eu nunca tinha corrido na vida. Eu comecei a correr em 2009, então eu tinha um pouco mais de 30 anos. E eu comecei a correr do nada e no fim eu senti que aquilo era possível, né? É uma questão assim de você começar, claro, sempre com orientação, até desde o início, quando eu comecei lá atrás, eu fui buscar um instrutor de corrida, uma pessoa que entendia disso para eu poder correr, né, de uma forma correta. Então tem que buscar esse apoio, né, técnico e ir embora, sabe? Porque, na verdade, a corrida ela é muito prazerosa, ela é muito libertadora. Porque, assim, eu adoro nadar, adoro pedalar, mas não existe algo mais fácil de fazer do que a correr. Em qualquer lugar que você esteja, você leva seu tênis, você vai lá dar aquela sua corridinha. Então, você, às vezes, está num lugar, assim, tá estressante, tá indo numa viagem de trabalho ou algum momento estressante da vida, você coloca o teu tênis, vai correr, você vai voltar melhor. Então, eu sempre, ó, se quiser... vai, que eu vou sempre apoiar. E se quiser, pode me ligar, mandar mensagem que eu sempre vou te incentivar. Eu até falo assim, não me pergunta, não me faz pergunta. Se você quiser incentivo, pode me perguntar. Pode me chamar. Porque eu sempre vou incentivar. Que nem eu falo para minha filha. Ela tinha domingo, com a prova que a gente fez, ela tinha depois um treino. Ela até me disse assim, mãe, será que eu vou correr? Não vou só no treino? Eu falei, você perguntou para a pessoa errada. Óbvio que eu vou mandar, vamos correr e depois você vai treinar. Faz as duas coisas. Não desiste. Se você não quisesse essa resposta, perguntasse para outra pessoa. É porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade, por exemplo, uma pessoa que nunca correu e também não é uma esportista assim de outras modalidades, né? Mas ela sabe que ela tem que sair do sofá, que ela tem que se mexer e que isso é importante para a saúde, né? Para a longevidade, com qualidade de vida. E o grande desafio é fazer com que essa pessoa continue, sabe? Porque, lógico, no começo ela vai ter dores, não é? Ela vai se sentir extremamente cansada, uma porção de coisa, vai achar que às vezes tem mulheres que se sentem culpadas de largar a casa para trás, sabe essas coisas, Sim, né? sim. Então, eu acredito que mulheres como você servem como exemplo, né? Eu acho que todos nós, atletas master e tudo, a gente é formador de opinião. Sim. E a gente pode, de alguma maneira, ajudar as pessoas a começar a praticar um esporte, né? Através do nosso exemplo, através mostrar que tem que perseverar, porque vale a pena, né? Porque tudo que a gente faz assim é poupança de saúde. É poupança de saúde.
E a gente vê a longevidade, né? Assim como a Nora Ronai, ela tá com 99 anos participando das provas informativas, a gente vê que ela tá com saúde, né? Então a gente tem que tomar esses exemplos, né? Tantas pessoas que continuaram, que não desistiram, que estão bem. Então esses exemplos que a gente tem que tomar, né? E para continuar, para não parar, porque o esporte só faz bem. Dani, super obrigada. Gente, obrigado a todos vocês que assistiram a live. Adorei te conhecer. Espero um dia ir até a sua terrinha. Isso! Né? Mas quando vier, avise que a gente marca um café ou uma nadadinha. Isso não é só um café, mas mexer os bracinhos. Ou até uma caminhada com uma corridinha. Sim, sim. E se você tem algum... capivaras. Você tem algum vídeo, alguma coisa assim de você correndo? Tenho bastante material. E você não poderia me mandar uma, assim? Porque daí depois da live eu sempre coloco, sabe? Claro! Eu sempre faço depois uma... Eu tenho uma mania, assim, eu sou muito emotiva, assim, eu trabalho muito com a minha emoção. Tudo que eu faço tem que ser paixão, porque senão não funciona. Não funciona. Então, toda vez que eu acabo uma live com alguém, eu deixo um tempo para eu amadurecer o que aquela live me causou, né? A pessoa e tudo mais. Então, depois eu escrevo um textinho, né? Sobre o que aquilo o benefício que aquilo foi, eu tive, ou me causou. E aí eu sempre gosto, assim, de colocar um filminho, alguma coisa da pessoa fazendo aquele esporte, né? Para servir de exemplo mesmo, né? Se você pudesse depois mandar para mim, eu agradeceria. Eu mando. Tem bastante material, depois você escolhe qual fica melhor. Mas eu tenho, sim, bastante coisa. Inclusive da prova, da chegada da prova. Que legal! Tem vários mini filminhos. E eu mando. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada a você. Um prazer te conhecer agora, não, mas eu quero te conhecer pessoalmente, Fabiana. Temos que combinar, né? Eu espero. Isso, com certeza. Quem sabe a Liz me leve lá, me carregue para lá. Isso aí, Liz, a Liz já está intimada. Pode deixar que eu vou intimar ela pessoalmente. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.